explosão da internet, a complexidade da informação obtida criou uma nova indústria essencial, que é a indústria da conexão, a indústria da mobilidade dos dados. É uma indústria que exige segurança, que exige energia renovável, que exige refrigeração, em que a água é uma das melhores soluções. Que outro país europeu estará em melhores condições que Portugal para beneficiar desta nova indústria? Os data centers, não obstante o seu impacto ecológico e no consumo de recursos, são infraestruturas críticas no crescimento da digitalização e da inteligência artificial, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do país e da sua soberania digital. Com o índice de geração de energia renovável em mais de 71% do total, com recursos apropriados e com acesso a cabos submarinos de grande escala, Portugal tem condições muito apropriadas para o seu desenvolvimento, desde que toda a burocracia seja adequada e o reforço nas infraestruturas elétricas finalmente concretizado. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho sobre os grandes temas da economia. O boom dos data centers em Portugal é o tema deste episódio. O Governo aprovou em março o Plano Nacional de Centros de Dados e quer tornar o país um hub europeu atrativo para estes investimentos, aproveitando o atual contexto internacional que combina uma procura em rápida expansão, impulsionada pela inteligência artificial, com os constrangimentos nos mercados tradicionais. O projeto da Start Campus em Sines será o mais mediático, mas segundo o Executivo existem 40 pedidos de instalação de data centers no país. Isto, António Ramalho, Portugal está a emergir como um hub digital na Europa, atraindo estes mega investimentos em data centers. Isto, que condições estruturais tem o país para oferecer, nomeadamente ao nível da energia, da conectividade, do território? Bom, vamos antes de mais tentar colocar o país no contexto global do problema dos data centers, que é para pôr um bocadinho água na fervura. Portugal é um país que tem 45 data centers, isto segundo os dados de 14 de abril, portanto são dados particularmente atuais. Compara com os Estados Unidos, que tem 4.184 data centers, a Grã-Bretanha com 515, a Alemanha com 514, a França com 345 e a China com 369. Isto é, há um domínio total dos norte-americanos nesta percepção da importância dos data centers. E isso coloca Portugal numa posição, enfim, para ter uma ideia, a Espanha tem 195 data centers e, portanto, Portugal Somos um mercado emergente. Um mercado emergente e pequeno no campo dos data centers, que é uma coisa que existe há muitos anos. O que é que acontece? Acontece que os data centers, isto para tentar colocar o problema, os data centers tinham uma dimensão. Primeiro, que era uma dimensão ajustada àquilo que eram as necessidades de dados que existiam e, sobretudo, por virtude da lactância, isto é, daquilo que era a proximidade entre os dados e o seu utilizador, situavam-se, sobretudo, muito perto das grandes cidades utilizadoras. É aquilo que se chamou o período do FLAP-D. O FLAP-D era as iniciais de Frankfurt, London, Amsterdã, FLAP Paris e depois o D era Dublin, porque Dublin estava a crescer. Também não tem assim tantos data centers para sermos realistas. O que é que aconteceu? Aconteceu que no período 2010 a 2020 o crescimento da necessidade de storage de dados foi a uma taxa média de 43% ao ano. Isto é, portanto, um valor de crescimento muito significativo. E também se estima que o valor de crescimento nos próximos anos, aí, no worst case cenário, será sempre de 2 dígitos. Porquê? Não é apenas pela inteligência artificial, é por 3 fenómenos. Primeiro, pela importância da cloud e da coletânea de dados. Segundo, pela importância da qualidade de dados que representam, nomeadamente, as utilizações que a própria inteligência artificial faz, sobretudo provenientes da sensorização e dos acessos múltiplos por devices. E terceiro, pelo efeito do próprio streaming que o 5G vem introduzir, pelo facto de poder utilizar em permanência, digamos assim, a digitalização das economias e de elevada qualidade. E isso vem traduzir-se num novo tipo de data centers. É isto que é importante perceber, que são
os grandes data centers que, de alguma maneira, vão fazer a agregação de informação e a disponibilização dessa informação para data centers que já existem ou que vão existir mais próximos da cidade. Porque é que esses wholesale data centers, chamemos assim, ou mega data centers, são particularmente importantes, que são os data centers que têm o nome de hyperscale, é assim enfim, no calão se utiliza. Porque, basicamente, esses data centers têm como característica terem fortes necessidades energéticas, 2, não proximidade agora aos centros consumidores, mas, sobretudo, proximidade aos centros de conexão, e 3, com necessidades de arrefecimento brutais. E, portanto, isto trouxe, digamos assim, na parte da estruturação do modelo, uma alteração substancial da tipologia de data centers. É isso que a Star Campus detectou e trouxe para Portugal como inovador, e por isso é que é importante olharmos para o caso do Star Campus como uma ideia absolutamente fundamental de percepção. O que é que isso representa? Representa que o local ideal para colocar esses data centers deixou de ser o centro consumidor, que seriam as grandes cidades, mas passou a ser um sítio que tivesse acesso energético em condições razoavelmente próximas de capacidade de renováveis, porque objetivamente os consumos energéticos são elevadíssimos. 2, que tivessem em zonas que permitissem um arrefecimento inteligente. 3, que permitissem estar próximo de conexões e não já próximos, digamos assim, do consumidor final. Também as conexões melhoraram muito em qualidade e, portanto, o problema da lactância dos dados deixou de existir de uma forma tão accurate. E é isso que coloca Portugal numa posição estrategicamente interessante e pode vir a crescer a partir daqui. Porque isto é um novo negócio que está a surgir. Porquê? Porque temos mar, e o mar permite-nos, digamos assim, modelos de arrefecimento por água que são extraordinariamente mais úteis e mais eficazes. Segundo, porque temos um bom patamar de renováveis que podemos inclusivamente melhorar. E terceiro, porque temos as ligações submarinas que muitas delas, digamos assim, ou têm proximidade ou mesmo vêm atracar, vêm a ser destino em zonas específicas do nosso litoral. E por isso Sines foi considerado, digamos assim, uma prioridade. Naturalmente, Sines, para uma pessoa que genialmente descobriu isto primeiro que toda a gente, está já neste momento a avançar, mas é natural, digamos assim, que concorrentes olhem agora para o sistema e digam, bom, Portugal e a Península Ibérica, não é só Portugal e a Península Ibérica estão em circunstâncias particularmente interessantes para esta tipologia de data centers. Daí a preocupação do Governo, e muito bem, daí um plano, e muito bem, para este modelo, e daí também a compreensão de que Portugal tem uma vantagem competitiva, ainda que tenha algumas dificuldades para resolver, para dar uma resposta adequada. Se calhar já lá vamos às dificuldades. E é este enquadramento que eu queria fazer. Nós não estamos a competir no mercado que não exista, somos pequenos no mercado que existe atualmente, que aliás é um mercado totalmente dominado pelos norte-americanos, que aliás já perceberam isto há bastante tempo, e o que acontece basicamente é que a tipologia de data centers muda e muda em favor de uma posição geoestratégica que Portugal tem, que é uma vantagem competitiva em relação àquilo que são as decisões anteriores dos anteriores data centers, que eram muito mais pequenos e muito mais próximos, naturalmente, do consumidor final. E Gonçalo Moura Martins, a aposta que Portugal fez nas renováveis há vários anos está agora a dar frutos neste novo modelo que pode, de alguma maneira, vir a transformar a nossa economia? Não só por causa dos data centers, Sim. mas está a fazer, até como se vê neste impacto desta crise energética que Portugal está um bocado a salvo exatamente por isso. Nós temos 71% de uma mediana de geração de renovável de energia em Portugal. 71% é muito significativo. E 71% implica que a energia possa ser suficientemente mais barata do que outros. Porquê? Porque o efeito marginal da necessidade de ter ainda gás, que é o único fóssil que nós temos na nossa geração, não é suficiente para ele determinar o preço como é noutros países. Isso é uma vantagem enorme para qualquer indústria eletrointensiva. E esta é, de facto, uma indústria altamente eletrointensiva. E é preciso perceber isso. Depois tem outras vantagens, que o António já referiu. Nós temos 10 cabos de grande dimensão submarinos a ligar, a ancorar em Portugal, em 3 sítios estratégicos da costa. Portanto, temos essa vantagem muito significativa, e temos talento jovem
capaz, universidades muito boas que preparam as pessoas, porque isto é para o investimento, para a necessidade de investimento destes grandes centros de dados. A mão de obra é muito pouco intensiva, ou seja, o rácio de pessoas, só que são altamente formadas. E, portanto, obviamente que é muito atrativo do ponto de vista de valorização e de produtividade dessa mesma mão de obra e do resultado final destes data centers. Mas, de facto, o facto de nós termos esta dominância das energias renováveis é uma vantagem incomensurável que todos os operadores com quem eu, enfim, fui falando ao longo dos últimos tempos, por razões profissionais, sinalizam, porque uma das coisas que eles pretendem é dizer, não, eu sou carbono emissor neutro e, portanto, eu tenho que arranjar uma compensação qualquer, e quando nós explicamos que a compensação dele só tem que ser de 29% do que consumir, porque 71% já é carbono livre, muitas deles não se caem em si e percebem a vantagem brutal que Portugal pode ter. É termos as renováveis e também esse custo ser mais baixo do que de alguns de outros países que podiam, por exemplo, estar a concorrer por esses investimentos. Claro que sim. Agora, é preciso que o país crie condições para o resto, porque não basta ter a energia mais barata e a energia ser maioritariamente renovável. E o que é o resto? O resto, basicamente, são dois temas. A dimensão dos licenciamentos, que é uma coisa crítica, e a segunda, que é o acesso à energia. O acesso à energia é a coisa mais importante de todas. Portugal está em limites do que é a sua estrutura energética, não só na geração, embora haja muito mais capacidade de geração do consumo. Nós temos uma capacidade de geração próxima dos 22 GB, 23 GB, e temos um consumo em pico que não chega a 11 GB, portanto nós temos redundância na geração versus consumo, e tem que ser assim com renováveis, porque há momentos que não há sol, há momentos que não há vento, e portanto tem que ser assim. Nós temos uma força de hídrica muito grande, e pena não se tivessem feito mais investimentos em hídrica, porque é uma energia... Agora estão previstos, não é? Mas... Finalmente. Isso é determinante, portanto é preciso aumentar a capacidade de geração, e existem dezenas de pedidos de ligação que têm sido muito dificultados por questões da APA e por questões, enfim, dos licenciamentos vários, e portanto é preciso aumentar a capacidade de geração do país, mas principalmente é preciso aumentar a capacidade de transmissão, que é o maior bottleneck que nós temos, é na transmissão. Se hoje for pedir energia, um ponto de ligação à rede para uma indústria, para seja para o que for, não vai conseguir. O que é uma coisa, e não vai conseguir há muito tempo, que é uma coisa dramática. Tanto foi assim que o governo criou um sistema que é o sistema das zonas de grande procura, ou seja, criou um regulamento específico, um leilão, digamos assim, um leilão invertido, em que as partes demonstram o seu interesse e têm que prestar uma caução pela primeira vez, que é uma coisa um bocado violenta. Neste momento há outros países que estão a pensar a seguir, mas é um caso único em Portugal. Tem que prestar uma caução muito forte para ter acesso a considerar ser usufrutuários dessa energia. E criou um primeiro processo só para a zona de Sines, onde houve um pedido global de 7.8 GB e foram atribuídos a final de 4.2, portanto só 4.2 promotores é que apresentaram as garantias bancárias, as calções para terem esse aumento de potência. E agora criou, como o problema não se resolveu, criou que acabou agora em março para todo o território nacional. Portanto, eles consideraram o território nacional todo zona de grande procura. Onde havia pedidos, isto também é importante dizer, havia pedidos de 42 GB, 4 vezes o consumo, mas que acabaram por prestar caução, ao que julgo saber, porque os dados ainda não foram divulgados, só 4.5 ou 4.6. Portanto, era preciso dar condições para que, no fundo, esse valor aumentasse, não é? Mas nós temos que perceber que o Estado obrigava por contrapartida a exigir uma caução por cada megawatt que podia atingir os 40 mil euros, o que é uma caução pesadíssima, são cauções que podem atingir milhões e milhões e milhões de euros. Foi uma maneira que eles criaram para separar o trigo do joio, na lógica deles, quem é que tem mesmo as condições para criar, mas que cria também alguma exigência desnecessária, porque nem todos os projetos estavam e provoca desistências, não é?
e cria um condicionamento muito grande de acesso ao mercado, e há muitos investidores que saíram, que desistiram de Portugal por causa desta medida. Enfim, ficaram alguns, vamos a ver agora se esta coisa se resolve, mas este tema da energia é absolutamente crítico. É absolutamente crítico. Nós temos que perceber que Portugal aumenta o consumo de energia. Já o ano passado aumentou cerca de 3%, e tem vindo a aumentar o consumo de energia, e todas as projeções de aumento de consumo de energia para o futuro são baseadas em duas realidades: a mobilidade elétrica e os data centers. Data centers numa lógica de consumo de energia por causa da informação, por causa da digitalização, seja ela por força do acesso a dados, das redes sociais, da inteligência artificial. A digitalização em geral da economia vai provocar um consumo absolutamente anormal da energia. E, António, isto tudo que o Gonçalo está a dizer, no fundo, o próprio Governo assume que a janela de oportunidade é limitada, isto é, que em 2026 e 2027 é que serão tomadas as decisões de investimento por parte destes grandes players internacionais, e, portanto, a resposta tem que ser célere. Perante esta situação, e num país que sabemos, com as dificuldades de licenciamentos, com as burocracias, com as agências do ambiente, etc., isto precisamos de uma via verde para estes data centers. Vamos ter que ser inspiradamente criativos aqui, porque o nome do jogo, o Gonçalo acabou de dizer aqui, que é onde é que estamos a crescer em termos internacionais no modelo de consumo energético, que prova onde é que o crescimento da economia se está a verificar. Está-se a verificar, vamos esquecer a defesa, porque a defesa é estrutural, mas é circunstancial também, mas está-se a verificar na mobilidade. É a mobilidade elétrica das pessoas e a mobilidade elétrica dos dados que está pura e simplesmente a alterar o paradigma da economia do ponto de vista dos consumos energéticos. E isso leva-nos a pensar qual é o modelo de negócio e o modelo organizativo destas estruturas e perceber quais são as motivações de decisão de investimento que estes operadores fazem. E temos que lembrar que este negócio é diferente e foi criado de uma forma diferente. Porque existe uma empresa que é um site company, que constrói o espaço, constrói o local, constrói o acesso. Mas depois há um colocation company, que é aquela que recebe a infraestrutura segura que oferece para que venha um investidor colocar o seu investimento neste próprio site. Portanto, há um grande investidor, tipo uma Google, tipo uma Microsoft, já ouvimos aqui a Microsoft dizer que ia fazer um investimento de 10 bi em Portugal. Uma boa parte disso é aquilo que ela vai colocar no Star Campus para efeitos da sua gestão da informação. E finalmente há uma Management Service Provider que é muito rápida a tomar estas decisões. Ora, tantas companhias juntas para obter o resultado de negócio obriga a que o sistema seja muito eficaz do ponto de vista da resposta para que a decisão de investimento seja uma decisão de investimento completa e de resultado. Nenhuma delas sozinha faz o negócio, pelo que todas juntas têm que o fazer. Ora, isto contende com dois problemas que nós temos enormes para resolver, para além do acesso à energia, porque o Gonçalo está aí em condições para falar melhor que ninguém sobre isso. E, sobretudo, da transmissão, que é um problema que já se nota. Há dois assuntos fundamentais. O primeiro é o assunto do licenciamento e da burocracia estruturante da sociedade portuguesa. E eu queria dizer, porque nós já tivemos isso num programa, que isto não é uma burocracia meramente do Estado, é uma burocracia da cultura portuguesa. Porque tudo isto exige uma rapidez extrema para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão em que há confiança no stakeholder que admite esta solução. Porquê? Porque estamos a falar de decisões muito rápidas de reorganização para taxas de crescimento muito elevadas. Percebemos que este é um negócio que está a crescer a uma velocidade estonteante, é preciso acompanhá-lo do ponto de vista da base de infraestruturação e, portanto, se não é aqui, tem que ser noutro sítio, porque o modelo não diminui, a inteligência artificial não vai reduzir, o alargamento da 5G já é irreversível, a possibilidade de streaming e de redes sociais virem a aumentar a sua necessidade de imagem, de sensorização, etc., já não pode voltar para trás. Portanto, a questão é, ou é aqui ou será noutro sítio. E, portanto, Portugal aí tem que ser extraordinariamente rápido e criativo, e nós até somos inspiradamente criativos para encontrar soluções diferentes daquilo que é a nossa cultura. Mas temos outra. Até porque essas grandes tecnológicas mundiais não estão para esperar, não é? Não, e não têm pátria, nem podem esperar, não estão para esperar, não podem esperar. Elas têm de encontrar soluções para dar resposta naturalmente a este crescimento significativo na produção de dados. Mas depois há um segundo assunto que às vezes esquecemos, falámos há bocadinho deles, o Gonçalo falou há bocadinho deles, que é o capital humano.
é que isto é um conjunto também de outras sociedades que juntam o capital humano também muito móvel. Precisa de estar, precisa de não estar, vem estar. Isto não é muita gente, mas é gente muito qualificada. Portugal tem muita dessa gente, mas estas empresas vêm trazer, sobretudo, multinacionalidade de gente. E essa gente precisa de estar alojada, essa gente precisa de viver, essa gente precisa de cultura, essa gente precisa de mobilidade, essa gente precisa de tudo que lhe seja oferecido para se sentir bem em Portugal, porque também ela é muito móvel. Isto é, são pessoas que hoje estão cá e amanhã aceitam naturalmente ir trabalhar para outro sítio em melhores condições e em situações diferentes. E não é só dinheiro, também é o bem-estar, a sua maneira, o seu living. E por isso, eu acho que nós temos que dar resposta a estas duas coisas integradamente. Isto é, termos a resposta para dar à infraestrutura a rapidez da decisão e do licenciamento, mas também de criar as condições que as pessoas se sintam bem em vir para zonas. Não estamos a esquecer que já não estamos nas zonas centrais, porque este negócio já dos hyperscale já não é nas zonas centrais. Vai ser em Sines, vai ser em Setúbal, vai ser noutras zonas do litoral, longe dos grandes centros, e, portanto, vai ser necessário criar nesses grandes centros um ecossistema que seja simultaneamente adaptado a este tipo de exigência, a este tipo de consumos e a este tipo de atratividade. E isso não é tanto governo aparente, é muito mais câmaras municipais, é muito mais ecossistemas sociais, e é absolutamente necessário olhar para isto de uma forma simples, porque uma das vantagens que é sempre notada a Portugal, e o Gonçalo com certeza sentiu isso como eu senti nas pessoas que falam comigo, é que nós temos um bom way of life. Nós temos um bom living. Mas ter um bom living não é estar em Cascais, porque isto não vai ser em Cascais, vai ser em Sines. E, portanto, é preciso encontrar nestes próprios locais uma capacidade de crescimento acelerado da nossa resposta do ponto de vista de todas as diversas utilidades para que as pessoas se sentem bem nesta solução. Porque também ninguém vai construir hyperscales da dimensão daqueles que são necessários para depois não ter capacidade de atrair pessoas que sejam necessárias para esta função. É claro que nós temos portugueses para isso e temos muita capacidade interna, mas não vão ser só os engenheiros portugueses a dar esta resposta. Aliás, não vale a pena falarmos. Por exemplo, a Star Campus tem 2 líderes do ponto de vista operacional, um deles que veio da Austrália, julgo eu, e o outro que veio dos Estados Unidos, por acaso é português, porque nós temos uma diáspora portuguesa, que estava na Google, julgo eu, e que veio para Portugal, portanto são 2 pessoas exatamente que tiveram, digamos assim, e que são o resultado desta atratividade. E, portanto, o que eu chamo a atenção é que estes 2 pontos têm que andar muito próximos. O ponto, para além, obviamente, do bottleneck, que é a transmissão de energia, porque não vale a pena dizer que nós temos uma capacidade enorme e depois não conseguimos alocar a energia nos sítios certos, e o consumo de energia, o Gonçalo tem os números mais próximos do que eu, mas eu julgo que o consumo de energia expectável para o Star Campus será razoavelmente próximo dos 15% a 16% da totalidade do consumo energético do país. Já agora, para falarmos de números que as pessoas tenham que pensar o que é que estamos a falar. É que nós estamos a falar de ter ali 2% a mais. Estamos a falar deste tipo de valores. E, portanto... Com o fim do projeto. Com o fim do projeto, isto é, para os 500, quando tiver nos 495 megawatts. Isto significa, basicamente, e ainda por cima, é 24 vezes 7. Portanto, vamos lá ser claros, vezes 365. Portanto, está sempre a trabalhar. E, portanto, o que significa, basicamente, é que isto traz um novo desafio no reposicionamento do ecossistema. Não é só a infraestrutura, é também o ecossistema que tem que suportar essa infraestrutura para nós sermos competitivos. Que temos as vantagens competitivas todas para desenvolver este negócio, eu não tenho dúvida nenhuma. Que somos capazes agora de realocar e reorganizar neste modelo, isso é preciso uma criatividade que nós não temos, porque os decisores, as pessoas não estão habituadas a trabalhar com este tipo de decisores, são private equity, gestores de fundos, etc., que são os primeiros a tomar a decisão do site company. Esses gestores são gestores de uma rapidez tremenda, porque têm que organizar o subsistema, porque simultaneamente estão a vender à Google, estão a vender à Amazon, estão a vender à Microsoft, e a Microsoft, quando faz um contrato com um destes senhores... O prazo funciona ao contrário. O prazo funciona para trás. Tem que estar pronto no dia X, e as penalidades são fatais para qualquer uma destas companhias se não cumprir essas condições de segurança, etc. Claro que nós temos isso tudo. Temos condições de segurança que pouca gente tem. Mas temos a burocracia que também... É isso mesmo que nós temos. A burocracia é uma coisa surrealista. Vamos lá ver. Tipicamente os PDMs em Portugal permitem habitação, serviço, indústria, logística. As 4 grandes coisas. Alguns discriminam, outros não. Vá lá perguntar a uma Câmara onde é que põe os data centers. Começa logo por aí. Ninguém lhe sabe dizer.
Não, isso é indústria. Não, se for indústria eu tenho que fazer o licenciamento. É o licenciamento A, B e C da indústria, que é uma confusão. Não, então é logística porque é storage de dados. Ok, logística, muito bem. Ou então, mas este terreno só dá para serviços, não dá. Bem, hoje em dia já começa a haver um consenso que encaixa em qualquer uma dessas realidades. Mas é uma coisa tão simples como isto. É tão inamovível o tema dos PDMs e a capacidade de ter licenças, que é incrível, porque as perguntas que um investidor chega e faz, não há resposta. Mas você tem a certeza que com este PDM eu consigo ter uma aprovação de licenciamento de um data center? Não. Eu não consigo ter a garantia. Mas é preciso atuar já, no fundo, do lado do governo para facilitar esses investimentos, sob pena de os perder. O governo o que fez foi criar um fast track, um green line para estes investimentos com este Plano Nacional de Centros de Dados. Mas que já fez 500 vezes, que é o SPIN, enfim. Depois são tantos programas com esses rótulos que acabam por cair na generalidade das dificuldades dos outros, está a ver? E isso é a maior dificuldade, porque há duas realidades distintas, que é onde é que eu consigo ter energia e depois se é ali, se o terreno está vocacionado para receber isto. Há uma conjugação destas duas realidades. Por isso é que há 40, como dizia o governo, que há 40 pedidos, havia 42 gigas de pedidos para, e muitos deles, a grande parte deles para data center, depois concretizam-se em 4, que são os que apresentam garantia bancária dos 4. Um deles já é a segunda fase do Star Campus. Portanto, para ver que a realidade podia ser muito melhor do que ou melhor, sim, que a realidade podia ser muito melhor do que está a ser, do ponto de vista se houvesse um entendimento e franquear e explicitar muito bem o que é este tema dos licenciamentos. E deixe-me perguntar-lhe em relação se há um outro lado da moeda destes investimentos em termos de sustentabilidade, ou se é uma questão que não se coloca. Isto é, no fundo, o crescimento dos centros de dados é compatível com os objetivos ambientais e energéticos de Portugal, isto é, quando falamos das necessidades de energia, dos sistemas de arrefecimento, tudo isso... Não, tem uma pegada ecológica grande, mas que pode ser fortemente minorada ou mesmo aumentada. A maior delas é o consumo de energia. Quanto mais o sistema onde ele estiver inserido for baseado em emissões de carbono, mais emissões tem, porque ele é eletrointensiva, intenso mesmo. E, portanto, se estiver baseado num sistema elétrico que tenha muito renovável, obviamente que esse problema já defendeu aqui que temos que investir em mais renováveis. Isso, sem dúvida nenhuma. O segundo impacto é o consumo de água para arrefecimento. Embora a tecnologia está a evoluir tão rapidamente que hoje há outras formas de compensar... De arrefecer sem água. Arrefecer sem água. Ou água para consumo, pelo menos. Com uso muito mais moderado de água. Isso é claramente. Porque se for água da rede, água... tratada para arrefecer, tem um custo absolutamente inopidado. O terceiro aspecto é a reutilização, ou melhor, o uso. O que é que nós fazemos aos chips que estão constantemente a evoluir e a trabalhar, porque são um resíduo com muitos metais pesados, etc. E isso também se trata e se faz. Portanto, obviamente que é uma indústria que tem uma pegada ecológica exigente, mas que é absolutamente possível de controlar. Mas vê ao mesmo tempo que queremos atrair esses investimentos, preocupação com garantir que isto corresponde, no fundo, às nossas metas ambientais? Sim. Está a ser feito. Acho que não os prejudica de todo. De todo. Sim, e queria acrescentar a isso, Gonçalo e João, queria acrescentar a isso o facto de trazermos um conjunto de investidores onde isto é uma preocupação. Isto é, porque nós às vezes temos investidores para quem isto é um subproduto. Não. Boa parte dos investidores, sobretudo destes hyperscale, são defensores do Giant Green, que é dos grandes soluções que de todas as maneiras devem ter uma pegada carbónica neutra, que devem ter uma solução do ponto de vista
técnico que responda a isso. E, portanto, isso, aliás, é uma vantagem, como foi aqui referido, pelo nível de renováveis que nós temos. Agora, a pegada é grande, a pegada energética é fundamental. Os sistemas de cooling que utilizam a água do mar, como é o caso da Star Campus, utilizando, digamos, um sistema que, aliás, já existia em Portugal e, portanto, o que está aí a ser utilizado tem uma vantagem, obviamente, que é o que arrefecia a Central de Sines. A Central de Sines, portanto, está-se a utilizar aquecer a água sistema da praia. No fundo, exatamente, há uma praia que vai ficar um bocadinho mais quente e, sobretudo, aquela baía de arrefecimento vai ficar seguramente mais quente com o arrefecimento que vem do Star Campus. Mas isto para dizer, basicamente, que também há esta preocupação, porque as pessoas também estão a construir para o futuro e, quando constroem para o futuro, têm esta preocupação. Claro que nós sabemos que a preocupação na Europa é maior do que a preocupação dos Estados Unidos, mas aqui também a posição, digamos assim, geográfica da regionalização do modelo parece determinante. É claro que já há alguns pensamentos de utilização do ar e do espaço e grandes génios da inovação a pensar nisso, mas neste momento a solução que parece viável, necessária e imediata é a dos grandes data centers que têm respeito e, portanto, nós estamos numa concorrência internacional na Europa e na Europa temos algumas vantagens competitivas. Poucas vezes tivemos tantas vantagens competitivas para uma indústria como esta. E, portanto, tem algum efeito? Tem, mas temos que gerir esse efeito e devemos aproveitar com estes problemas que temos que resolver intercalarmente. Agora, é um criador de riqueza significativo e é um colocador do país numa linha de muita prioridade, que é a linha da mobilidade. Pois eu ia-lhe falar nisso, que no fundo estes data centers também são essenciais para estas áreas de crescimento do futuro, não é? Estamos a falar das baterias, veículos elétricos, as mobilidades aéreas, da defesa, etc. Este investimento nestes data centers é uma mudança, pode transformar a nossa economia? A mobilidade, quer queiramos, quer não, está a ser acompanhado por uma mobilidade digital, uma mobilidade, digamos, de proximidade digital, que quer queiramos, quer não, vai ser o elemento determinante do futuro. E, portanto, mesmo as estimativas que existem de que o crescimento deste negócio é um crescimento, é uma taxa próxima dos 20% ao ano, provavelmente é pouco ambicioso face a algumas alterações que poderão ser mais significativas e mais desejadas pela população. Eu vou dar o grande exemplo que poucas pessoas gostam de falar, que é o self-driving. Imagine que se passa a ter veículos de mobilidade elétrica que hoje em dia já ganham a sua centralidade e que eles passam a ser automovidos e autodirigidos, sem presença humana. Primeiro, isso já existe em teste em algumas cidades, mas é bem provável que através de sistemas de sensorização e reconhecimento dos próprios modelos de eficácia da inteligência artificial e dominância de um erro muito baixo, possam trazer essa solução. Imagina o que é você sair hoje, porque quer ir para outro sítio qualquer no Porto, e por isso simplesmente entra numa sala de estar com 4 rodas e o carro leva-o ao Porto, até ao sítio onde quiser, com um risco quase nulo e com a grande vantagem de não ter qualquer incómodo. Isso altera substancialmente a passagem de dados. Isso altera a dimensão dos dados necessários e a qualidade dos dados que têm que ser processados através de todos estes sistemas. Vai ter que utilizar N sistemas de sensorização, desde sistemas de satélite com sistemas de estrada, vai ter que utilizar inúmeros reconhecimentos de utilidade do próprio veículo, que provavelmente estarão na cloud centralizados em qualquer lado. Se nós pensarmos que algumas alterações poderão ser provenientes desta capacidade de organizar os dados de uma forma eficácia já para a sua implementação e não para aquilo que nós achamos sempre o mais divertido, que é ver o ChatGPT, imaginamos o que é que isso pode representar ainda de necessidades adicionais. E agora explique como é que vai fazer isto sem este tipo de indústria. Não, este tipo de indústria é uma indústria de futuro e eu diria que mesmo face às previsões, elas pecam por serem previsões pouco ambiciosas face aos saltos quânticos que possam existir em alguns dos comportamentos humanos que possam beneficiar destas circunstâncias, dos quais, eu continuo a dizer, a mobilidade é essencial. Porque vai haver sempre um trade-off entre mobilidade por conexão e mobilidade pessoal. Mas elas vão andar em paralelo. Quanto mais tivermos mobilidade conectiva
do ponto de vista dos Estados, também mais mobilidade vamos ter do ponto de vista das pessoas. E isso, aliás, foi uma discussão que há 10 anos atrás era muito relevante, porque se dizia que o excesso de conectividade poderia reduzir as viagens, por exemplo, de avião, e a verdade é que nós sabemos hoje que as viagens de avião crescem a taxas muito significativas e a conectividade é muito maior e muito mais propícia, porque o ajustamento dos comportamentos humanos vai mudando. E, portanto, não é só um negócio do imediato, é um negócio rápido para o futuro. E, portanto, a questão básica é, primeiro temos que resolver os problemas. Se queremos estar nesse futuro ou não queremos estar nesse futuro. Não queremos estar nesse futuro. Sendo que Portugal tem um posicionamento estratégico particularmente curioso, porque, para além destas vantagens que nós dissemos, que são vantagens estruturais, tem uma vantagem que eu não consigo avaliar, e que gosto sempre de valorizar, mas que temos de ser cautelosos, é que está no centro de um oceano de transmissões, que é o Oceano Atlântico. E quer queiramos, quer não, isto é um elemento que tem valor. Não sei se o valor é significativo, se é suficiente, mas pelo menos neste momento não conseguimos avaliar todo o efeito da Revolução dos Dados. Este posicionamento estratégico parece que nos posiciona na centralidade. E essa centralidade pode ser muito útil. Não faço a mínima ideia, estou apenas, digamos assim, a tergiversar um bocadinho do tema, mas centrando sobre uma questão fundamental. O valor económico da mobilidade tem tendência crescente nas economias, quer direta, quer indiretamente. O exemplo indireto é o turismo. Como eu costumo dizer, o turismo é bem o exemplo da transformação daquilo que é um bem não transacionável, que é as características do território, num bem transacionável, que é passar a colocar esse território em venda. Porquê? Porque há conexão, porque as pessoas se movimentam, porque as pessoas circulam. E isso altera substancialmente os modelos económicos existentes. Se vamos aproveitar ou não, vamos ver se temos que... Esperemos todos que sim. Esperemos todos que sim. E como é que Portugal também, de alguma maneira, compete com Espanha? Porque, no fundo, Espanha está mais à frente, tem 90 mil milhões de projetos em cima da mesa. Madrid está um grande polo já de data centers. Isto, se nós não reagirmos, em termos de Península Ibérica, no fundo, por onde estão a ser atraídas as atenções, podemos perder esta oportunidade? Não, é muito curioso, sabe, que em Espanha a receptividade do governo é muito menor. É menor. Portanto, é assim que se discutia muito a aplicação do modelo a estas infraestruturas, ou do imposto a estas infraestruturas, pelo impacto negativo que tem na sociedade. Portanto, não havia grande apetência, embora fosse uma realidade. Eles estão a projetar um hyperscale data center na zona de Madrid, que vai ser um dos maiores da Europa. E portanto é uma realidade. E a Espanha tem, à semelhança de Portugal, porque o sistema elétrico espanhol é muito parecido com o português, tem um nível de energia renovável também muito elevado, mas não há tanta receptividade como há em Portugal. E depois em Portugal tem a juventude, talento, a potência para línguas, porque isto é um negócio internacional, não há outra língua que não seja o inglês. Aí somos competitivos com Espanha, sim. Altamente competitivos. E há uma coisa que o governo tem que perceber, eu acho que eles percebem e as pessoas percebem, quem sabe. Os data centers não são só os start campus e outros de 1 giga ou de 2 giga, os hyperscale, porque continua a haver necessidade, como agora houve a Atlas Edge, inaugurou 2 aqui em Carnaxide, em Lisboa, de pequena dimensão, 13 mega, são mínimos. Porquê? Porque a latência, ou seja, a proximidade do utilizador também é crítica, e ela é crítica, por exemplo, a fazer scrolling de imagens no TikTok ou de pequenos filmes, etc. Portanto, nós temos, há várias necessidades no espectro do que são a dimensão dos data centers, e Portugal tem capacidade para corrê-los todos. Ou seja, tem território, tem conexão, tem talento e tem mão de obra para estar em todo o espectro desta cadeia de valor que são os data centers. Agora, eu devo confessar que quando vi este Plano Nacional que ia ser feito, fiquei um bocado mais otimista, mas quando a gente lê não fica tão otimista, porque percebe que, quer dizer, continua tudo dependente das câmaras municipais, de aprovarem ou não aprovarem, muitas vezes não sabem o que é que o PDM deixa, não deixa fazer, etc. E muitas vezes a dificuldade que está a ser, mesmo quando o governo lança um plano muito grande, ambicioso, para dizer, diga lá que energia é que você precisa, porque uma destas boas medidas que este programa de zonas de grande procura que o governo fez foi procurar, dentro daquilo que era antigamente quase direitos adquiridos
de concessão de energia que estava a ser ociosa, foram perguntar a essas pessoas: você tem uma fábrica que está fechada e tem 20 mega atribuída, para você está a usar ou não? Tem planos para usar ou não? Se não tem, vai perdê-los. E a base de, neste momento, eles terem mais capacidade é ir às bolsas de ociosidade, vão estabelecer para aumentar a capacidade. Portanto, tiveram essa... Mas depois chega-se e o licenciamento do terreno, no terreno, continua a ser muito complicado. Veja-se o que aconteceu em Sines, veja-se o que aconteceu, que é o exemplo mais e com as suspensões todas que andaram ali à volta, etc, etc. Portanto, este plano que traça uns dados interessantíssimos de procura, de investimentos, o que é que pode ser em Portugal, projeta para 2030 uma coisa de quase 3 bi de impacto no PIB, um crescimento de 22% ao ano, uma criação de 9 mil postos de trabalho, mas depois não diz muito bem quais são as medidas, enfim, efetivas para que isso possa acontecer. Portanto, tem dúvidas que nós tenhamos capacidade para cumprir esses objetivos? Não, porque aquelas medidas todas não acabam por ser, além do ICEP agora ser responsável, e nós podemos fazer ali um green line, um green lane para fazer e um fast track para fazer, mas além disso, o spin todas também eram assim, os projetos de interesse nacional também eram assim, não, enfim, passavam pelas mesmas tormentas que os outros. E isto, como estava a dizer o António há bocado, isto é de rapidez. Eu tenho falado com muitos investidores nesta área, isto é rapidez. Como é que eu posso fazer? Onde é que eu posso fazer? Eu tenho que dizer à Amazon, à Google, aos grandes consumidores destes dados, destes centros, destas infraestruturas, quando é que está pronto? O que é que eu tenho? Consigo? Não? Passa a outro. Consigo? Não? Passa a outro. Consigo? E é assim que eles pensam. E neste momento há 2 grandes países na Europa que estão-se a posicionar a sério disto, que é a Irlanda, 18% da energia da Irlanda hoje em dia já é consumido para data centers, e a Holanda, os Países Baixos. Mas tem energia mais cara que nós. Mas repare, entra no modelo de negócio. Okay, pois. É um custo de oportunidade. Está pronto daqui a 2 anos. Exato. Está pronto daqui a 2 anos. É o que interessa. Pois a capacidade de resposta a todas essas questões dos licenciamentos é o que conta. E repara uma coisa, e é preciso entender, como estava a dizer há bocado o António, que a Amazon, a Google e a Microsoft são os maiores compradores mundiais de energia renovável, eólica e solar. Portanto, eles têm PPAs em escala negociados a nível mundial com grandes operadores de energia e, portanto, eles conseguem controlar, apesar de tudo, o custo da energia. Porque se eu controlar a Total, aos grandes fornecedores de energia mundiais, mesmo os europeus, a Iberdrola e a outra, a EDP, etc., se eu conseguir estabelecer um PPA há 15 anos, ou seja, um contrato de compra de energia, e eu consigo fixar o preço de energia, certo. Porque depois os operadores fazem hedging nos mercados, etc., e protegem-se da venda. Portanto, eles conseguem controlar, apesar de tudo, o custo da energia. Pois, eu diria, para responder a isto, que isto é um mercado internacional, como diz o Gonçalo, e portanto isto tem que se dizer em inglês. Há 4 grandes motivos para poder escolher Portugal em relação à Espanha, porque esse desafio é um desafio interessante, porque de facto a Península Ibérica como um todo responde, digamos, em termos de características com alguma semelhança do ponto de vista geoestratégico. O primeiro é a Land and Energy Assessment, é a capacidade de ir não só ao território, como sobretudo à energia. Nós temos essa capacidade razoavelmente próxima daquilo que tem Espanha. É verdade que Espanha tem, eventualmente, do ponto de vista de land, mais disponibilidades que Portugal, mas do ponto de vista, digamos, de land próxima de sistemas de arrefecimento, provavelmente não. A segunda é housing, porque é necessário ter capacidade de resposta para isso. Mas e já vemos Sines, por exemplo, com grandes dificuldades a ter habitação. A terceira é living e a quarta é welcoming. E no welcoming nós somos muito melhores do que os espanhóis neste momento, porque temos capacidade de línguas, temos gosto de receber estrangeiros, não temos medo do mercado internacional, temos esse tipo de capacidade com uma disponibilidade que é uma vantagem competitiva. E como Gonçalo diz, isto são decisões muito rápidas. O essencial da decisão é rápida. O essencial da decisão, antes de mais, é a rapidez e o cumprimento do plano. Não é o preço, porque o preço vem a seguir. Isto é, depois é preciso negociar as condições de preço. Mas a verdade é que não está a haver neste momento a Microsoft dizer que não vai concorrer no mercado com a AI
porque não tem data centers suficientes para poder gerir amanhã em comunicação. Ela vai ter os data centers. O pior que vai acontecer é pôr mais caro ou mais barato em relação ao consumidor final o produto e, naturalmente, quer concorrer com as melhores condições. Portugal tem boas condições para aí frente, mas que tem que dar a rapidez, que não é, digamos assim, vamos ser muito sinceros, o ponto de partida mais entusiasmante do ponto de vista dos skills, das competências que Portugal tem. Neste caso, temos uma oportunidade, acho que devíamos ter a competência de conseguir resolvê-lo. Muito bem, e esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada e vamos às sugestões. António Ramalho, quer sugerir uma feira? É verdade, vai abrir a Feira Internacional do Artesanato. Eu já propus para 2025, volto a propô-la para 2026 como uma boa oportunidade. É ali na FIL, são 30 mil metros quadrados, são centenas de expositores, são cerca de 500 expositores, mais de 30 nacionalidades, são 9 dias, portanto tem, digamos assim, uma dispersão significativa e, sobretudo, tem uma conjugação que é a possibilidade de ter, desta vez, uma região convidada, que vai ser o artesanato da região de Lisboa, que tem essa característica. Depois tem o Project Design for Craft, que tem como curadora a Guta Moura Guedes e que representa, digamos assim, a qualificação de um artesanato de design que se caracteriza e que é muito importante para o artesanato português. E depois tem o artesanato internacional. Porquê é que esta feira é curiosa? Porque esta feira é a maior feira da Península Ibérica, claramente, e é a segunda maior feira da Europa do ponto de vista do artesanato. Isto é um facto que as pessoas têm estas características. Eu ainda gosto mais da feira por outro motivo, é que é uma feira onde se transaciona. Eu gosto de feiras que se transacionam. Não é só feiras de conhecimento, também são feiras de transação. Mas, sobretudo, é uma feira muito interessante para quem gosta de artesanato e é um sítio onde Portugal não é só de data centers que tem potencial, aqui também Portugal em coisas que têm a ver com a realidade portuguesa e com a realidade de todas as regiões, tem uma vantagem competitiva que pode... Portanto, eu sugiro às pessoas que vão à feira do artesanato, que é agora a partir, julgo eu, de 27 de junho. E Gonçalo Moura Martins quer falar sobre um livro. Exato, eu vinha falar sobre Julian Barnes. Julian Barnes é provavelmente o escritor inglês mais conceituado nos dias de hoje, ganhou o Ben Booker Prize em 2011, tem cerca de 22 romances escritos, é um escritor, tem 80 anos, é um escritor absolutamente notável, e eu já o conheço há muitos anos, já li os livros todos que estão cá publicados em Portugal. Ele escreveu um livro que é o último, que se chama A Partida. Ele tem uma história de vida complicada, embora ele se diga sempre um privilegiado. Ele viu a mulher morrer com um tumor no cérebro, em que entre o diagnóstico e a morte foram 37 dias, ao fim de 40 anos de casado. Ele próprio, passado pouco tempo, foi diagnosticado um cancro no sangue, portanto uma leucemia, que não sendo mortal, ele diz que não vai morrer da doença, mas vai morrer com ela. Portanto, isto parece que é uma coisa mórbida, triste, mas o livro é lindíssimo, muito pelo contrário, é o livro mais autobiográfico que ele escreveu, e onde ele diz que, onde espraia uma série de memórias, etc., porque ele diz que sem memória não há identidade. E ele, para justificar que aquilo é um romance e não uma despedida autobiográfica apenas, conta uma história de dois colegas que se conheceram na faculdade, que se amaram profundamente, mas que não ficaram juntos, e depois se reencontram 40 anos depois e voltam a ficar juntos, mas depois separam-se, porque de facto a vida leva-nos para caminhos diferentes, a vida transforma-nos e torna-nos diferente. Aquilo que a gente consegue fazer aos 20 anos não consegue repetir aos 60. Enfim, essa é a história do romance, mas é um livro sem mágoa, conformado, lindíssimo o livro. Chama-se Partida, Julian Barnes, foi publicado há um mês pela Quetzal. Muito bem, e esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.